Esse assunto novo que a gente vai começar agora é chamado de empuxo. E o que é um empuxo? O empuxo ele é responsável, ele está relacionado quando um objeto está submerso ou parcialmente submerso em um fluido. Tá? Então o que é? Um objeto submerso ou parcialmente submerso em um fluido está submetido a uma força devido à distribuição de pressões ao redor do corpo. Essa força é chamada de empuxo. Como assim? Então vamos lá, a gente tem aqui um objeto que está no fundo, que está submerso dentro de um fluido, e a gente sabe que conforme vai ficando mais profundo, a pressão vai aumentando. Isso aí a gente já viu. Então, aqui em cima a gente tem uma profundidade 1, aqui embaixo uma profundidade 2. Então, a gente sabe que a pressão sempre atua normal ao corpo, então aqui em cima a gente tem uma pressão atuando de cima para baixo, e embaixo a gente tem uma pressão atuando de baixo para cima. Tá? Só que o que acontece? Essas pressões não são iguais. Em cima uma pressão menor e embaixo uma pressão maior. Então, se a gente tem aqui uma diferença de pressão, significa que a gente vai ter aqui um gradiente de pressão e, consequentemente, uma força. Então, vai ser uma força que vai fazer o quê? Menor em cima, maior embaixo, então vai ser uma força que vai tentar colocar para cima. Então, essa força está relacionada com objeto submerso ou parcialmente submerso. Então, como é que a gente vai encontrar esses valores? É isso que eu vou mostrar hoje na aula. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos para essa figura aqui. A gente tem aqui um objeto que está submerso, ele tem um certo volume e a gente vai pegar aqui só uma partezinha dele, tá? Então, aqui a gente tem um volumezinho, um dV, ele tem uma área em cima, dA, a mesma área embaixo, só que a gente tem aqui o que? Uma profundidade H1 aqui, que resulta em uma pressão P1, uma profundidade H2 aqui, que resulta numa pressão P2. E a gente quer fazer o que? A gente quer achar qual que é essa força que eu acabei de comentar que está atuando aqui nesse meu volume. Tá? Então, a gente vai fazer o que? A força, a gente quer encontrar a força vertical líquida sobre o elemento. Então, esse DZ. Tá? Então, vamos lá. Então, o que seria o DZ? Seria a força que vai estar atuando aqui, uma força líquida. Ela vai ser resultado do quê? Da força que atua em cima e da força que atua embaixo. Lembrando que sempre pressão normal à superfície. Então a gente vai colocar aqui para cima é positivo, tá? Então DZ para cima é positivo. Quem que a gente tem aqui? Pressão P2 vezes a área dA. Então P2 dA menos P1 dA. Bem simples. Quem que é a pressão? A gente já viu, A gente tem um P0 aqui. Pressão é igual à pressão do lado de fora, P0, mais ρg H. Então, basicamente é isso. Então, a gente vai pegar essa expressão aqui e jogar dentro de P2 e dentro de P1. Então, a gente vai ter que dz vai ser igual a P2 P0 mais ρg H2 vezes dA menos P0 ρg H1 vezes dA. P0, P0, a gente pode cortar eles, e a gente vai ficar então com que dz vai ser igual a ρg H2 menos H1 vezes o nosso dA. Tá? E a gente vai fazer o que agora? Agora a gente vai integrar isso aqui. Então, a integral de dz, vezes a integral de ρg H2 menos H1 dA.
Bom, aqui na área e aqui em Z. Então a gente vai ter aqui o quê? Opa! Desculpa. É DFZ aqui, tá? A gente estava colocando Z, mas era força em Z, tá bom? Então vamos deixar a nomenclatura mais correta aqui, tá? Para deixar mais claro. Então aqui a gente vai resolver essa integral e a gente vai chegar no quê? A gente vai chegar aqui, ó, que FZ vai ser igual a quê? Rho G H2 menos H1. E aqui a gente pode simplificar, tá? H2 menos H1 dA. Como assim? H2 menos H1 vezes dA é quem? Olha só. H2 menos H1, então eu teria essa altura aqui. Então, essa altura aqui vezes dA é o meu dV. Então, agora sim, ó. FZ vai ser igual a Rho G integral de dV. Então, finalmente, a gente tem que a força em Z, minha força de empuxo, é igual a Rho G vezes o volume. Que volume? O volume submerso. Então, se eu tiver aqui esse corpo, qual volume que é? Esse volume aqui, volume submerso. Que Rho que eu estou falando aqui, ó? O Rho vem daqui, ó. É Rho de quem? Rho do líquido, tá? Volume submerso. Então, isso tem que ficar claro. Então, essa é a nossa força de empuxo. Força de empuxo. É a força que o fluido vai estar fazendo no objeto devido a essa diferença de pressão, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos fazer um exercício aqui, só para a gente conseguir deixar isso um pouco mais claro, tá? Então, um guincho é usado para abaixar pesos no mar. O mar ele tem uma densidade de 1.025 kg por metro cúbico, né, a água do mar, para um projeto de construção marina, submarina. Então, o que eu quero saber é, determine a força atuando no cabo do guincho. Então, esse guincho aqui, ó, tem um cabo que vai estar suspendendo um bloco, né? A força atuando no cabo do guincho devido ao bloco de 0,4 por 3 metros. Tá? Sabendo que a densidade do bloco é 2.300 kg por metro cúbico. Então eu quero saber em dois casos. Então qual que é a força no guincho quando ele está suspenso no ar? Então está só suspenso no ar, então como se fosse qual que é a força atuando essa caneta quando ela está suspensa e qual que é a força atuando no bloco quando ele está completamente submerso. Então a gente tem aqui, ó, a gente vai ter aqui uma força Ft devido ao cabo. E que outra força a gente vai ter aqui? A força peso, né, do bloco. Então, bem simples, Ft no cabo é igual a força peso, aqui vai ser igual Rho do bloco vezes o volume do bloco vezes a gravidade. Só isso. Então, se a gente substituir valores aqui, a gente vai ter o volume aqui é 0,48 metros cúbicos vezes Rho, que é 2.300, vezes a gravidade. E a gente vai ter uma força no cabo, uma força de tração de 10.800 metros. Beleza? Então, e agora, esse bloco ele foi submerso. Tá? Então a gente vai ter aqui, ó, a nossa Ft do cabo
A gente vai ter aqui a nossa força peso do bloco. Então, sempre vai existir a força peso. Vai ter ali um cabo puxando para cima, mas agora a gente vai ter quem também? O nosso empuxo. Sempre um empuxo tentando jogar para cima. Então, a gente vai ter aqui também a força de empuxo. Tá? Então, como que vai ficar isso aqui? Então, a força no cabo vai ser igual a nossa força peso menos a força de empuxo. Né? Então, agora a nossa força de empuxo vai estar ajudando o cabo. Então, vamos lá. Como que vai ficar isso aqui? Ft vai ser igual a força peso ρ do bloco, volume do bloco, vezes a gravidade. Menos força de empuxo. Vamos lá, ó. Rho da água, sempre empuxo é o fluido, sempre eu vou trabalhando com fluido. Rho da água, gravidade, vezes o volume. Que volume é esse? Tá? Volume deslocado. Como assim? Aqui é o volume completo do bloco. E se ele tivesse só submerso na metade? Então ia ser metade do volume do bloco, tá bom? Nesse caso, o volume deslocado é igual ao volume do bloco, tá? Volume igual ao volume deslocado. Então eu vou ficar aqui, Ft vai ser igual ao volume vezes a gravidade, ρ do bloco menos o ρ da água. Se eu fizer os cálculos, tá? Jogando os valores, eu vou chegar no valor de 5.973 newtons, tá? Então, o empuxo, né, a força que a água vai estar fazendo, me ajudou nesse caso e fez com que a tração do carro fosse muito menor, tá? Então, é por isso que quando você está dentro da água, você consegue segurar objetos muito mais pesados, né, do que você conseguiria segurar fora da água. Por quê? Porque quando você está dentro da água, a água vai estar te ajudando a levantar o objeto, tá bom? Então, o que tem que deixar claro? Força-peso sempre relacionada à densidade do objeto. A força de empuxo sempre relacionada com o rodo líquido e o volume é sempre o volume submerso, tá bom? Então, vamos resolver mais um exercício agora, tá? Então vamos lá, vamos fazer mais um exercício aqui. Então esse exercício é relacionado com geleiras, então quem já teve a oportunidade de ver uma geleira vai entender esse exercício aqui de uma maneira melhor, né? Então quando você vê uma geleira, geralmente o guia fala apenas X% você está vendo, a maior parte dela da geleira está para baixo, então você vê aquele paredão e é só uma parte dela, uma parte pequena, a maior parte está para baixo. Então aqui a gente vai entender por quê, tá bom? Então vamos lá. Então aqui a gente tem um bloco de gelo flutuando no mar, tá bom? Então se é possível ver que o bloco tem 25 centímetros de altura para fora da água, qual é a altura total do bloco? Então a gente está vendo ali só 25 centímetros. Então estou vendo 25 centímetros, quanto é a altura total, né? Quanto que tem ali no total do bloco, né? Então, vamos a densidade, né, da água a gente vai considerar 1025 kg por metro cúbico e a densidade do gelo, né, a gente vai considerar 920. Lembrando que isso aqui é tabelado, tá bom? Então, se a gente olhar aqui, ó, o bloco de gelo, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que ele está em equilíbrio, uma vez que ele está flutuando, então significa que eu vou ter aqui a força peso do bloco e a força de empuxo que vai estar querendo colocar o bloco para cima. Então eles estão em equilíbrio. Então, se eles estão em equilíbrio, peso igual a força de empuxo. Então vamos lá. Então a gente vai trabalhar com isso aqui. Qual que
que é a força-peso? A força-peso, ó, é Rho G vezes o volume. A força-peso aqui é Rho G vezes o volume, né? Então, massa vezes a gravidade. E a força de empuxo é aquilo que a gente acabou de ver, né? A força de empuxo é Rho, então vamos colocar aqui Rho do gelo, né? Rho do gelo, e aqui é o Rho da água vezes gravidade vezes o volume submerso. O volume submerso, esse que a gente vai escrever agora, ele vamos lá, ele pode ser escrito como o volume total menos o volume que tem nessa parte superior. Então, o volume submerso é igual ao volume do bloco menos o volume que está aparecendo. Vou chamar de volume de superfície aqui, tá bom? Então a gente tem aqui essas duas equações e é com ela que a gente vai trabalhar, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente tem o Rho do gelo, o Rho da água e os volumes, e agora a gente vai pegar aqui esse volume submerso aqui e substituir aqui nessa parte. Então, Rho do gelo vezes o volume do bloco é igual a Rho da água vezes volume do bloco menos o volume de superfície, tá bom? Então vamos lá. Qual que é agora o volume? Então é isso que a gente vai escrever, tá? Então, o volume do bloco, ele é LH W. E o volume de superfície? Volume de superfície é LW0,25. LW0,25. Tá bom? Então vamos só manipular isso aqui antes de substituir, tá? Então o que a gente está querendo achar é o volume do bloco. Vamos deixar o volume do bloco em evidência. Então vamos só trabalhar um pouquinho aqui. Então, Rho do gelo vezes o volume do bloco, Rho da água, volume do bloco, menos Rho de superfície, Rho da água, volume de superfície. Tá? Então a gente só vai trabalhar com isso e agora sim a gente consegue deixar o volume do bloco aqui em evidência. Então o volume do bloco vai ser igual a o Rho da água, vezes o volume de superfície dividido pelo Rho do gelo menos o Rho da água, tá? E aqui, sinal negativo do Rho. Então a gente só agora inverte aqui os sinais, né? A gente vai ficar com Rho superfície dividido Rho água menos Rho gelo. Então só manipulamos aqui. Agora sim, então o que a gente vai fazer agora? Substituir os volumes. Então aqui a gente teria LW e aqui também LW. Então agora, ó, a gente vai conseguir escrever isso aqui como H, que é igual a Rho da água vezes 0,25 dividido por Rho da água menos Rho do gelo. E isso
aqui a gente vai resultar, se eu substituir as densidades, em uma altura de 2,44 metros. Tá? Então a altura total dele é 2,44 metros. Isso significa que aqui embaixo a gente vai ter uma altura de 2,19 metros. Tá, gente? Então, realmente, a maior parte, né, da geleira a gente não vê. A gente só vê uma pequena parcela, muito pequena comparada à altura total que tem a geleira. Tá bom? Então, vamos aqui para um segundo exercício, só para a gente terminar essa parte de empuxo. Então, o exercício é bem simples. Determine o peso específico. Então, o peso específico é ρ vezes a gravidade, tá? Dessa esfera, se o volume da esfera é de 0,25 metros cúbicos, tá bom? Então, aqui, o que acontece? Essa esfera aqui, ela está presa por um cabo, e aqui eu tenho um peso que está segurando ela, um peso de 10 quilos, tá? O volume da esfera é de 0,025 metros cúbicos e metade está submersa. Então, só metade dessa nossa esfera está submersa. Então, a gente quer saber qual que é o peso específico. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser fazer o desenho aqui da esfera. Eu vou ter a força peso da esfera, que vai ser igual o volume da esfera vezes a densidade vezes a gravidade, tá? Então, justamente esse ρg aqui é o que eu estou querendo encontrar, que é o volume da esfera, ou peso específico da esfera. Então, o que mais que a gente vai fazer aqui? Como parte está submersa, eu vou ter aqui uma força de empuxo, tá? Então, quem que é essa minha força de empuxo? Rho de quem? Rho da água. Rho de quem aqui? Rho do material, tá? Então, Rho da água vezes a gravidade vezes volume submerso, tá? Que é a metade do volume da nossa esfera, tá bom? O que mais aqui a gente tem? Então, volume da esfera, peso, terminou? Não, a gente tem aqui ainda a tração. Quem que ela é? Então, se a gente colocar aqui, ó, força de tração, força-peso do nosso bloco. Então, eu vou ter aqui que a força de tração é igual à nossa força-peso. Então, eu tenho aqui também a força de tração, que é igual ao W do bloco, que é massa vezes a gravidade. Então pronto, a gente tem aqui tudo que a gente precisa e o que a gente quer encontrar é justamente o ρ aqui, esse ρm, tá bom? Essa densidade aí do material, tá? Então vamos lá. Então a gente já encontrou todos eles, vamos agora fazer essa igualdade aqui. Então a gente tem que W mais FT vai ser igual, vamos chamar de outra coisa, FE, que é a força de empuxo, mais o FT vai ser igual ao nosso W. Então a gente vai substituir aqui, força de empuxo, ou da água, G, volume submerso. Mais o FT, massa vezes a gravidade, a massa aos 10 kg, que vai ser igual a quem? Ao volume total da esfera, o ρ do material, que é o que eu estou querendo encontrar, vezes a gravidade, tá? Então, é com isso que eu vou trabalhar. Então, vamos lá, gravidade de todos. E agora a gente vai ficar com... Agora a gente pode substituir o que? Volume submerso é igual ao volume total sobre 2, que é isso que está falando aqui, né? Que metade está submerso, então volume total sobre 2. Então a gente vai ficar com o da água, V sobre 2, mais a massa
o volume vezes o ρm, que é justamente o que a gente está querendo encontrar. Tá? Então a gente deixa o nosso ρm em evidência aqui. ρm vai ser ρ da água sobre 2 mais a massa, tudo isso dividido pelo nosso volume, beleza? Se a gente simplificar ainda mais isso aqui, a gente fica com isso aqui, né? Rho da água, né? O rho do líquido sobre 2 mais a massa do bloco dividido pelo volume. A gente pode agora substituir os valores. Então, o rho da água a gente aproxima para 10 ao cubo sobre 2 mais a massa, que é 10 kg, dividido pelo volume da esfera, que é 0,025 metros cúbicos. Então, se a gente fizer isso aqui, a gente vai achar que o ρ do material, né, que é a densidade do material, vai ser igual a 900 kg por metro cúbico. Beleza? E para terminar, a gente quer o peso específico. O que é o peso específico, né? Então, o ρ, peso específico, é o ρ vezes a gravidade. Só isso. Tá? Então, conseguimos agora finalizar esse exercício aqui também. Tá? Então, basicamente, o que tem que lembrar sempre de empuxo é empuxo sempre para cima, né? Tentando levar o corpo do fundo para a superfície, porque a pressão embaixo é maior. E sempre envolve o volume submerso. Tá? E a densidade, sempre a densidade do fluido. Beleza? Então, essa parte de empuxo é só isso. Quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato.